É um prazer estar aqui. Queria agradecer a MB pelo convite. Agora, mais do que nunca, né, a gente precisa de uma associação médica brasileira forte. Então, agradeço bastante. É um prazer estar na companhia desses colegas queridos aí. Para a gente falar um pouquinho, então, de viroses respiratórias, né? Infecções das vias aéreas superiores nessa era pós-Covid. E justamente por ser uma coisa tão recente, nessa era pós-Covid, não sei nem se dá para chamar de pós-Covid, né? Essa última semana, não sei se vocês perceberam, mas começou a aumentar de novo, né? Começou a aparecer vários casos de pacientes com infecção respiratória positivando para a Covid de novo. Então, infelizmente, eu não acho que a gente já possa estar falando em pós-Covid, né? Mas talvez a parte de mais gravidade da Covid tenha passado, felizmente. Mas justamente por ser uma coisa muito nova, talvez a gente não tenha muita evidência ainda científica em literatura, né, publicada sobre o que eu vou falar. Então é muito mais uma percepção do que está acontecendo, tanto em adultos quanto em crianças, principalmente na experiência que a gente tem lá no Hospital Sabará, que é um hospital infantil aqui em São Paulo, que tem um volume bastante grande, e que a gente tem sentido muito, né, o impacto dessas outras infecções respiratórias, principalmente nesse último ano. Então, como que era antes, né? Então, como que era essa história das infecções virais respiratórias antes da Covid, né? Então, sempre teve um impacto muito grande. Apesar de serem doenças, de certa forma, autolimitadas, né, raramente evoluindo para casos de gravidade, o impacto era muito grande porque a prevalência é muito alta, né? Então, 22 milhões de faltas escolares, 20 milhões de dias perdidos de trabalho por ano no mundo, né, atribuídos ao resfriado comum, né? Então, as IVAs mais simples, né? E se a gente pegar um dado brasileiro, a gente sabe que no Brasil é difícil a gente ter muito dado epidemiológico, mas esse é um dado interessante, um pouco mais antigo, é de 2009, mostrando que essas doenças infecciosas do trato respiratório respondiam a 4,5% das internações do SUS, né? Então, doenças de pouca gravidade em sua maioria, mas que pela alta prevalência, né, aquela pequena proporção delas que acabavam precisando de internação, acabava tendo um grande impacto. Então, eram quase 500 mil internações por ano de doenças infecciosas do trato respiratório, né? O que a gente sabe que, né, depois com a Covid aumentou muito mais, e agora a gente ainda não tem esse dado pós-Covid. Porque, como eu falei, né, são infecções muito prevalentes. A gente estima que adultos normais, né, então sem nenhuma outra doença associada, vão ter de 4 a 6 episódios, né, de IVAs por ano. E crianças mais ainda, de 6 a 8 episódios por ano. Agora, sendo bem sincero, né, não sei o que os colegas acham, em São Paulo, crianças entrando na escola, no primeiro ou segundo ano que a criança entra na escola, 6 a 8 episódios por ano é uma estimativa bem otimista, né? Acho que a maioria das crianças nos primeiros 2 anos na escola tem muito mais do que isso. O que vocês imaginam que traz muita angústia para os pais, né? Porque é aquela criança que parece que nunca melhora, né? Ela sai de um resfriado, já entra em outro, já entra em outro e assim por diante. E depois, quando a gente for falar do que está acontecendo agora, a gente vai ver que é exatamente isso que está acontecendo. E a grande maioria dessas infecções respiratórias são causadas por vírus. Então, a gente estima aí que mais de 90% delas são causadas por vírus. E como que são os sintomas mais comuns, né, dessas IVAs? Então, todo mundo sabe, né? Obstrução e congestão nasal presente em quase 100% dos casos. Os espirros são bastante frequentes, ouvi alguns aí hoje já, né? Dor ou irritação na garganta, mais ou menos em 50%. A tosse, rouquidão, dor de cabeça, fadiga ou mal-estar, eventualmente febre. Então, quer dizer, pode dar tudo isso e a gente sabe. Mas a grande questão é que normalmente esses sintomas não vêm ao mesmo tempo, né? E isso é muito interessante. Então, esse é um gráfico que eu adoro esse gráfico, eu tenho ele impresso no consultório para mostrar para os pacientes e principalmente para os pais dos pacientes pediátricos, porque ele ajuda muito a tirar a angústia dos pais e dos pacientes adultos também. Porque como que é normalmente a evolução desses sintomas das infecções respiratórias ao longo do tempo? Então, no primeiro, segundo dia, normalmente o que aparece é dor de garganta. Quase sempre, então, o primeiro sintoma vai ser uma irritação ou uma dor de garganta. E aí o paciente fala, né? Ah, doutor, meu fraco é a garganta. Sempre começa com a garganta, né? Aí a gente mostra ele para ele e fala, não é só você não é tão especial assim, todo mundo começa pela garganta,
né? Lá pelo terceiro dia, começa a vir a obstrução nasal e a coriza, né? Então a presença de rinorreia e alina, né? Começa a aparecer. Pode dar então aí os sintomas de dor de cabeça, de febre, dor nas articulações, e isso vai melhorando. E lá pelo quinto, sexto dia, quando o paciente acha que ele está melhor, porque o nariz já desentupiu, porque a garganta parou de doer, porque o corpo parou de doer, vem o que vocês estão vendo aqui no final? A tosse. Né? Essa tosse inicialmente seca, né? E depois ela evolui para uma tosse produtiva, depois lá pelo 10º dia, normalmente o paciente já teve uma melhora completa. Então a hora que a gente mostra para o paciente que aquela tosse que ele está tendo ali no quinto, sexto dia é normal, é esperada do quadro viral respiratório, que vai passar espontaneamente, isso diminui muito aquela pressão que a gente sente que o paciente quer um remédio para tosse, ou quer um antibiótico, ou quer um corticoide. Né? E a gente sabe dos riscos aí da prescrição inadequada de antimicrobianos e da prescrição exagerada de corticoide, principalmente para crianças também. Né? Então, ter isso na nossa cabeça, né, que essa evolução é normal, ajuda bastante aí a gente conversar com os pacientes. E por que isso é tão importante? Porque, como a gente falou, 90% das infecções respiratórias são virais. Né? Só de 5 a 10% vão ser bacterianas. Só que 80% delas recebem antibióticos. E isso não é nem dado brasileiro, tá? Isso aqui são dados dos Estados Unidos e da Inglaterra. Ou seja, 90% é viral, mas 80% está recebendo antibiótico, a gente está fazendo alguma coisa errada. Né? Então, as infecções respiratórias são uma das principais causas do uso indiscriminado de antimicrobiano. Né? Então, a gente tem que saber exatamente qual é aquela infecção viral que evoluiu para uma infecção bacteriana secundária e aí sim eu vou precisar dar antibiótico. E as próximas 2 aulas vão responder isso. Então, o Makoto vai falar sobre rinocinusite aguda, né, viral ou bacteriana, e o Mitri vai falar sobre faringite, faringotonsilite, né, que são as 2 mais preponderantes. Então, vai ser super interessante a gente ouvir, então, como que a gente diferencia para parar de prescrever errado, né? Para só prescrever realmente para os pacientes. Então eu vou conseguir diagnosticar certo, eu vou conseguir tratar a ansiedade dos pais, explicando que aquela tossinha é normal, e assim a gente consegue diminuir o impacto de resistência bacteriana, efeitos adversos, aumento de custos e tudo mais. Esse é um problema tão importante que a nossa Associação Brasileira de Otorrino já há alguns anos tem um projeto aí de educação médica para tentar conter esse uso indiscriminado aí de antibióticos. Bom, mas isso era o antes, né? Como é que está agora? Então eu vou dividir em alguns tópicos, né, para a gente falar. A primeira, prevenção, e isso é uma coisa que melhorou bastante. A dúvida é se vai continuar, né? Por quê? Porque a gente percebeu que tem certas coisas que ajudam a conter, né, os quadros infecciosos respiratórios. A menor interação interpessoal ajuda. Quando estava todo mundo dentro de casa, né, ninguém ficava doente. Né? Então, sumiram as viroses normais do consultório, sumiram as viroses nas crianças. As crianças nunca ficaram tão bem enquanto elas estavam trancadas em casa sem ir na escola, em termos de infecção respiratória. Com certeza o impacto que teve social, educacional, foi muito grande, mas em termos de infecção respiratória foi muito efetivo. Então o isolamento ajuda? Sim, ajuda. Será que a gente vai entrar num novo normal aí, que as pessoas vão ter mais home office? Então vai existir menos interação entre as pessoas e, consequentemente, os vírus vão circular menos? Por enquanto isso está acontecendo, a gente não sabe como é que vai ser a médio e curto prazo. Outra coisa que mudou bastante e que trouxe um impacto, e essa eu acho que vai continuar, são as medidas de higiene. Né? Então as pessoas se acostumaram a lavar mais a mão, se acostumaram a usar mais álcool gel, né? Todo lugar você vai lá, passa o álcool gel na mão, e isso com certeza a gente sabe que diminui bastante a infectividade também. E as máscaras? Né? As máscaras a gente sabe que contém bastante as infecções respiratórias, mas a gente estava cansado de usar máscara, né? Ninguém mais aguenta usar máscara, né? Então será que a gente vai voltar para o nosso normal que ninguém usa? Ou será que a gente vai fazer como nos países asiáticos, onde as pessoas que estão com um quadro respiratório usam as máscaras para não transmitir para os outros, né? É uma incógnita ainda que a gente não sabe o que vai acontecer. No nosso consultório de otorrino, eu não sei como é que vocês estão fazendo, né? Mas assim, desde que eu passei a usar a máscara N95 no consultório para atender os pacientes, eu não fiquei mais doente.
né? E eu pegava a cada 2 meses eu pegava alguma coisa de um paciente, porque a gente fica muito próximo ali na hora de examinar. Então eu já sei que eu, para examinar os meus pacientes, eu vou manter o uso da máscara, porque eu acho que ajuda bastante, né? Agora, obviamente que no dia a dia não dá para todo mundo ficar usando. E o afastamento escolar, como eu falei, que a gente viu que é uma medida bastante efetiva, mas traz muitos impactos. Mas a gente sabe hoje que para aquela criança que está com uma IVAs de repetição incontrolável, não consegue ficar bem, eventualmente tomando antibiótico várias vezes por ano, como um último recurso, se eu afastar ela da escola, muito provavelmente eu vou conseguir diminuir bastante essas infecções. A outra questão, e essa talvez a mais difícil da gente responder hoje, mas que pelo visto tem muito impacto, é em questão da aquisição de imunidade. Então a gente viu que essa população pediátrica, principalmente as mais novos, que ficaram trancados dentro de casa, sem ir na escola, eles não foram expostos aos vírus comuns, né? E nem às bactérias, enfim, aos antígenos comuns aí da infância, que servem para essa maturação do sistema imunológico. E a gente eu lembro que a gente fez uma live da Bol logo no começo da pandemia, pensando o que vai acontecer na hora que a gente jogar essas crianças no mundo de novo. E a resposta está aí, né? É uma infecção atrás da outra. Muito provavelmente porque a gente tem uma população enorme que não teve essa maturação imunológica suficiente para conseguir estar lidando aí com essa exposição tão grande aos vírus. E o resultado disso, então, dessa volta repentina a essa convivência, é que a gente está tendo mini epidemias mensais, né? Então a gente teve já influenza, depois veio o adenovírus, inclusive aqueles casos de hepatite por adenovírus, aí teve o sincicial respiratório, rinovírus, o Coxsackie, né, síndrome mão-pé-boca, teve umas 3 já, né, desde do meio do ano passado para cá, aí uma influenza voltou de novo agora, tinha tido no começo do ano, voltou agora no meio do ano de novo, né? E, consequentemente, as infecções bacterianas secundárias que decorrem desses vírus. E quando eu tenho uma infecção viral num paciente que não está com a imunidade tão boa, a chance disso evoluir para uma infecção bacteriana é maior. E um detalhe que é importante, né, é que a gente acabou tendo menos vacinação, né? Então, essa discussão toda aí sobre vacina acabou contaminando, né, saiu do âmbito da vacina do Covid e acabou contaminando outras vacinas também. Então a gente teve uma queda muito grande aí em vacinação para pneumococo, em vacinação para influenza, né, e consequentemente isso acaba impactando também nas infecções respiratórias. Outro tema que mudou bastante é em relação ao diagnóstico, né? Então não dá mais para falar em virose respiratória. Né? Já tinha até virado piada, né? Eu não vou no médico porque ele fala que tudo é virose, né? Hoje em dia acabou, não dá mais para chamar de virose, né? Vírus agora tem nome, os pacientes descobriram que os vírus têm nome e muitas vezes têm sobrenome também, né? Então é influenza, não, a influenza é o H1N1, é o H3N2, né? O Covid, qual é a variante do Covid, né? O meu rinovírus, qual é o subtipo? Então agora os pacientes já querem saber, né, qual é o vírus que eles estão tendo. E a gente tem alguns meios de tentar descobrir isso, né? Lógico que o ideal é fazer o painel viral, né? Em todo paciente, faz o painel viral e aí você tem exatamente a assinatura de qual é o vírus que está causando. Mas a gente sabe que é um exame que ainda não está 100% acessível, nem no Sistema Único de Saúde e muito menos no campo privado, porque muitos convênios ainda não autorizam. Mas quando possível deve ser feito. Mas a gente consegue ter algumas dicas, né, de qual vírus é, pensando na sintomatologia, né, na sazonalidade e na faixa etária do paciente, né? Então eu trouxe aqui, esse dado ele é pré-pandêmico, né, mas eu acho que muito provavelmente daqui a pouco vai voltar mais ou menos ao normal. Normalmente o vírus mais prevalente em todas as faixas etárias e durante todo o ano é o rinovírus, né? Que é o vírus do resfriado comum. É aquele resfriado que eu mostrei ali a sintomatologia, é o vírus mais comum. Mas a gente tem ali brigando pelo segundo lugar e aí eu vou ter as diferenças. Então nos menores de 5 anos, por exemplo, a prevalência maior é do sincicial respiratório. Nas outras faixas etárias é o parainfluenza, né? Então dependendo da idade do meu paciente, eu já vou suspeitar mais de um ou mais do outro. E a gente tem as diferenças sazonais também. Então, no inverno, eu tenho uma preponderância maior de sincicial respiratório e de influenza. E até por isso que a vacinação do influenza normalmente vem ali no outono, né, pensando nesse aumento de prevalência no inverno. Já na primavera, é uma presença maior de parainfluenza e de adenovírus, né? Então, já muda um pouquinho aí
essa preponderância de cada vírus. Então eu vou pegar o meu paciente, eu vou ver qual que é a sintomatologia dele. É mais de um resfriado ou é um quadro um pouco mais intenso, né, que a gente acaba chamando de gripe, né? Qual é a época do ano? Qual é a idade desse meu paciente? Então eu já consigo mais ou menos aí ter uma definição. E em relação ao tratamento, né? A mesma coisa, a gente sempre usou para tratar essas IVAs tratamentos inespecíficos, né? Basicamente era lavagem nasal, né? A gente, como otorrinos, acho que aqui todos são fãs de lavagem nasal, a gente recomenda a lavagem nasal para todos os nossos pacientes. E aí um parênteses aqui de utilidade pública, né? Agora com os Instagrams e TikToks da vida, está muito na moda uma lavagem nasal de alto volume, vocês já devem ter visto, né? A pessoa pega umas garrafinhas assim, ou uma seringa, né, de 20, às vezes 50 ml, joga o soro no nariz, entra por um lado e sai pelo outro. É uma lavagem super efetiva, mas se ela é feita de forma inadequada, ela pode fazer pressão na tuba auditiva e causar um barotrauma de orelha média. Eu já vi 2 pacientes com perfuração de membrana do tímpano por causa dessa lavagem inadequada e a gente está vendo muito isso no consultório. Então, qual que é a dica básica? Nunca usar pressão na lavagem nasal. Tem que ser devagar, tem que ser delicadamente, seja com a seringa, com a garrafinha, do jeito que for, mas tem que ser bem lentamente, para o soro entrar e sair devagar. A pressão não ajuda na lavagem, né? O que interessa é o volume de líquido e causa os efeitos colaterais. Voltando para os tratamentos inespecíficos, além da lavagem, sintomáticos, né? Então era analgésico, descongestionante, infelizmente muito antistamínico de primeira geração, né? Que ainda se usa muito antistamínico de primeira geração, causa sonolência, né? Causa uma série de efeitos colaterais, a gente não recomenda, mas infelizmente ainda se usa muito. E agora, então, a gente está partindo mais para tratamentos um pouco mais específicos, né? De novo, todo mundo ficou procurando, peraí, é vírus, mas eu preciso tratar o vírus, né? Com a história da Covid. Então, a gente tem os antivirais, né? Por enquanto, só o oseltamivir, que é o que está mais disponível. Existem alguns outros antivirais de ação um pouco mais inespecífica, alguns fitoterápicos, como o pelargonicidóides, mas muito provavelmente a gente vai agora, no futuro, ter cada vez mais medicamentos antivirais específicos, aumentando esse nosso arsenal aí, principalmente para diminuir ainda mais, não só o tempo de doença, já que a doença é autolimitada, né, diminuir o tempo de doença, mas principalmente diminuir a evolução delas para as infecções bacterianas. Então, os nossos desafios, né, principalmente nas IVAs recorrentes, né, crianças principalmente que estão tendo um resfriado atrás do outro. Eu sempre falo de orientações gerais, né, então o mais importante para a imunidade não é dar um remédio para a imunidade, é boa alimentação, sono adequado, atividade física, né, então isso sempre é o mais importante. As orientações de higiene em contato, que ficaram mais fáceis das pessoas aderirem agora, mas tem que ser sempre recomendadas. O tratamento correto das crises, para impedir a evolução para a infecção bacteriana, eventualmente o uso de algum imunoestimulante ou imunomodulador. Eu pessoalmente gosto muito do lisado bacteriano, eu acho que ajuda bastante nessa questão da imunidade, mas existem outros. E como eu falei, em último caso, aí, tirar a criança da escola. E o desafio mais atual agora que a gente está sofrendo é a falta de medicação. Então vocês devem estar percebendo isso, que antibiótico para criança você não encontra, né? Vários outros remédios está muito difícil de encontrar, principalmente para infecções respiratórias, né? Por uma falta de planejamento aí, então esses 2 anos de pandemia, todo mundo trancado, ninguém ficou doente. Aí os laboratórios não se prepararam tão bem, não fizeram os pedidos, né? A matéria-prima hoje é quase 100% vinda da Índia ou da China. A necessidade explodiu, né, muito acima da expectativa, então a gente está com bastante dificuldade aí com as medicações. A gente espera, e a promessa aí é que para o começo de 2023 a gente tenha já uma normalização. Então eu agradeço muito a atenção de vocês, agradeço de novo o convite, agradeço bastante o Dulce pelo convite e fico à disposição depois para perguntas. Obrigado.